Olá, graça e paz, mais uma vez estamos aqui em Casa com Jesus. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a tempestade. Eu quero apenas recapitular um conceito através da análise que estamos fazendo enquanto enfrentamos esse momento de combate a esta pandemia do coronavírus, do Covid-19. Eu lhes disse no vídeo anterior que nós estamos percebendo esse momento como uma tempestade que nos atingiu. Uma tempestade que atingiu a todos, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a posição social, o nome, atingiu a todos. Hoje, pensando por esse prisma do contexto em que vivemos com respeito à tempestade que enfrentamos, eu quero levar você para olhar para a Bíblia e nós vamos encontrar dentre várias tempestades ali inseridas, pelo menos três, são as tempestades mais clássicas para mim, as três mais destacáveis, as três mais proeminentes. A primeira tempestade é lá no livro de Jonas, no capítulo 1, quando você vê Jonas enfrentando aquele momento difícil no mar do Mediterrâneo. A segunda tempestade é de Jesus com os discípulos em Marcos, no capítulo 4, verso 35 a seguir. E essa tempestade, ela vai acontecer exatamente no mar da Galileia. A terceira tempestade clássica para mim é a tempestade que Paulo enfrenta também no Mediterrâneo, lá em Atos, no capítulo 27. Olhando para estas clássicas tempestades, eu consigo perceber por que Jonas, os discípulos e Paulo enfrentaram as mesmas. Primeiro caso de Jonas, eu percebo que ele só enfrentou aquela tempestade porque ele desobedeceu à vontade de Deus. O desejo de Deus era que Jonas fosse para Nínive e pregasse a palavra de arrependimento para aquela cidade. Mas Jonas, ao invés de ir para Nínive, resolveu ir para Tarsis, entrou num barco, foi para o fundo do porão, dormiu lá, e em razão dessa desobediência, uma grande tempestade veio contra o barco em que Jonas estava. Na segunda tempestade, você percebe que os discípulos só vão enfrentar aquele momento difícil porque obedeceram a voz de Jesus. Jesus lhes ordenou: vamos para o outro lado. Eles, obedecendo a voz de Jesus, vão enfrentar um terrível momento, um momento muito difícil. No terceiro caso, na terceira tempestade clássica, a gente percebe que Paulo só vai enfrentar aquele momento porque os especialistas, os entendidos no assunto de navegabilidade, no assunto de noção marítima, náutica, aquática, não quiseram ouvir o conselho de Paulo. Paulo falou: aqueles nobres marinheiros, não é bom viajarmos agora, porque se viajarmos agora nesse processo de inverno rigoroso, a viagem será calamitosa, será um desastre total. Não ouviram Paulo, e Paulo vai enfrentar aquela tempestade pelo erro dos especialistas, o erro dos outros. Perceba se isso não tem a ver comigo, com você, com a nossa vida. Esses três textos, essas três tempestades clássicas, elas nos ajudam a distinguir por que nós enfrentamos tempestades. Quem sabe você pode estar nesse momento enfrentando uma terrível tempestade, igual Jonas, por estar desobedecendo a voz de Deus. Desobediência à voz de Deus, com toda certeza, nos leva à tempestade. Você também pode estar enfrentando uma tempestade terrível agora por estar obedecendo à voz de Deus, porque você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Está havendo uma oposição contra você. O inimigo está suscitando uma tempestade contra a sua casa. Jesus disse que nós enfrentaríamos dificuldades por causa do nome dele, em obediência a ele. Quem sabe você pode estar enfrentando uma tempestade, um momento difícil agora, pelo erro dos outros. Erro dos outros, atitudes precipitadas, equivocadas dos outros, colocaram você dentro de um contexto de tempestade. Nós poderíamos aqui usar os especialistas nesse momento de combate ao coronavírus. Quantos desses não nos deram recomendações erradas por várias razões, ou porque não conheciam direito o vírus, ou por causa de politização com respeito à doença, ou por causa de vários viés ideológicos, enfim, o fato
que nós seguimos algumas orientações destes e, infelizmente, ao segui-las, isso nos colocou, mesmo contra a nossa vontade, em tempestade. A grande pergunta que fica é essa: pastor, por causa da minha desobediência eu estou enfrentando uma tempestade. Ou pastor, por causa da obediência à voz de Deus eu estou enfrentando uma tempestade. Ou pastor, por causa do erro dos outros eu estou enfrentando uma tempestade. Como é que eu consigo vencer essa tempestade? Essa é a pergunta. Para você que está enfrentando tempestade em razão da sua desobediência a Deus, nunca é tarde demais para se arrepender. Jonas se arrependeu e venceu a tempestade. Arrependimento. 2 Crônicas 7,14. O verso 13 tem a ver com pestes sobre a terra. O verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou ouvir e vou sarar a terra, eu vou parar, eu vou sanar a tempestade, eu vou estipar a tempestade. A palavra para você que deve estar enfrentando uma tempestade por obediência à voz de Deus. Os discípulos aprenderam com Jesus que se vence tempestade quando a gente exerce a autoridade da palavra. Se você está obedecendo a voz de Jesus, você tem legitimidade para repreender essa tempestade. Jesus diz, João capítulo 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa e isso lhe será feito. Para você que está enfrentando um momento difícil, uma tempestade por causa do erro dos outros, a culpa não foi sua, a culpa foi dos outros, o que é que você tem que fazer? Aprenda com Paulo. Paulo entendeu, quem errou foram eles, mas o erro deles não tem o poder de anular a promessa de Deus na minha vida. Paulo, apesar do erro dos outros naquela tempestade, perseverou na promessa. Jonas se arrepende e consegue chegar aonde Deus queria, Nínive. Os discípulos aprendem a exercer a autoridade da palavra e conseguem chegar do outro lado. Paulo, apesar do erro dos outros, perseverou na promessa e chegou em Roma, onde Deus queria. Nesse momento, você tem toda a oportunidade de se arrepender, de exercer a autoridade da palavra e de perseverar na promessa. Com toda certeza, você vai atravessar essa tempestade em nome de Jesus. Eu aguardo você para mais um outro vídeo e enquanto isso, você está em casa com Jesus. Deus te abençoe.